Salve galera, começando mais um vídeo. Sim, começando mais um vídeo. Eu estou aqui no carro porque, como eu falei no vídeo anterior, hoje o Eric e a Lia tem médico. Então eu vou trabalhar de casa, mas eu tenho que ir lá levar eles no médico. E depois que eu levar eles no médico, eu tenho que voltar pra casa, deixar eles na escola e aí eu começo a trabalhar. Então, correria logo pela manhã. Em relação ao site que eu comentei ontem, eu consegui resolver o servidor. Astra Studio voltou para o ar e agora eu tenho que só passar os outros domínios também para esse novo servidor. Mas aí agora eu tenho que arrumar uma solução porque esse outro servidor não tem WordPress e todos os sites tirando o Astra era tudo WordPress. Então provavelmente eu terei que fazer outros sites. Então deve demorar um pouco para poder transferir. Eu vou mudar só o domínio, mas a transferência deve, tipo, criação do site em si deve demorar um pouco. Pelo menos é o que eu imagino. Mas é isso aí, o Eric já tá chegando aqui, daqui a pouco a gente conversa. Então, já tô em casa, resolvemos metade das coisas que precisava resolver na parte da manhã, mas olha só. A rua lotada, que tá tendo tipo como se fosse uma feirinha ali naquela rua, que é a rua da igreja. E a rua tá assim desde as 5 da manhã. Sim, 5 horas da manhã. Eu não sei porque que eu fiz 4, mas às 5 horas da manhã encheu. Os flanelinha brigando, porque quem que ia ganhar a gorjeta lá de tá olhando o carro e tal, aquela coisa toda. Fui no médico com o Eric e a Lia, voltamos, tinha um carro parado na porta da garagem de um prédio. Ele tirou, consegui colocar. Eu falei com ele, ó, do jeito que você tá aí ainda tá atrapalhando a entrada. Deixei o Eric na escola e vim continuar o trabalho. Porque como eu falei, hoje eu ia trabalhar de casa por causa dessas várias outras coisas que tinha pra fazer. Hoje eu saio mais cedo, só que aí acabou que eu comecei o horário quase no horário normal de trabalho. Então assim, é uma loucura, mas é o dia da Santa. Então a gente tem que tentar respeitar a medida do possível, porque o pessoal, eu acho que isso que é engraçado. Porque tipo assim, a gente tem que tentar respeitar, ok. Mas tem o ponto principal que eles não respeitam vagas, eles não respeitam placas de proibido parar e tudo mais. E assim, a gente tem que entender o lado das pessoas que são devotos e tal, mas e o lado da população que precisa ir e vir e tá tendo seu direito de ir e vir impedido. Assim, não tô criticando porque eu cresci numa família católica e tal, então eu entendo vários dessas questões religiosas e tal, mas de qualquer jeito, eu acho que quando a gente fala em questão de religião, a gente tem que pensar o seguinte também, é uma questão de, pelo menos assim, empatia com o próximo. Se a gente pensar em como Deus, Jesus, viveu, ele não viveu pensando só nele, né? Ou seja, eu não posso parar na porta da garagem de um carro só porque eu preciso ir na igreja. Então é uma questão assim de pensar um pouco mais. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito porque discutir religião é um caminho que basicamente é igual política. Você discutir política não dá muito certo, né? Mas agora eu tô resolvendo uns BOs aqui do serviço. Na verdade, 3 BOs. Tipo, é muito engraçado. Ontem eu tava só com uma coisa. Agora eu tô com umas 3, 4 coisas pra resolver. E o dia tá correndo rápido, né? Eu vou ver ali talvez o que dá pra passar pra outra pessoa, mas acaba que os negócios vão ter que ser eu mesmo. Então é um ponto aí que eu vou ter que me desdobrar, virar 3 pra poder resolver o problema. Mas é isso. Vamos continuar o trabalho. Agora a máquina tá ligada, provavelmente vai atrapalhar o áudio. Vocês me desculpem aí, mas amanhã já tem um vídeo pronto.
Mais tarde eu volto aqui continuar esse vídeo aqui nos meus devaneios sobre outras coisas. Galera, eu tô aqui no escritório e eu tava vendo a lista dos vídeos. Os últimos vídeos que eu liberei, praticamente todos têm a evidência de problemas. Eu tive problemas, eu tive outros problemas, depois do outro problema eu tive outro problema. Vocês me desculpam, mas essa é a vida de um desenvolvedor independente e um programador, né? A gente tem o quê? Problemas para serem resolvidos. Mas, assim, por mais que o contexto essencial de praticamente todos os vídeos sejam com a evidência desses problemas, né? Eu queria colocar também que a gente tem solução. Inclusive, como eu tinha falado nos vídeos anteriores, Flyship eu consegui liberar. E a questão do último vídeo que saiu também eu falei sobre a contratação de um novo servidor, porque o servidor que eu tinha estava com vírus e tal. Consegui resolver também e o Astren Studio já está no ar novamente, então acredito eu que não estou correndo risco em relação de receber alguma notificação da Google e tal, mas é aquele negócio, faz parte da vida a gente ter problemas a serem solucionados. E ainda bem que a gente consegue solucionar problemas. É igual, por exemplo, agora eu estava aqui no trabalho, foi reportado um erro e, tipo assim, até então a gente não conseguia entender onde que está o erro. Então eu fui, investiguei, analisei o código e aí eu percebi que possivelmente o erro seja devido a, vamos dizer assim, URL base, né? Todos os nossos sistemas eles têm um domínio. Então, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui: astrenstudio.com.br é um domínio. Porém, na maioria a gente tem subdomínios, que aí seria, por exemplo, astrenstudio.com.br, né? No caso a gente pode considerar domínio, não, passas, porque subdomínio normalmente ficaria tipo carlos.astrenstudio.com.br. Isso seria um subdomínio. Mas em alguns servidores e tal, você consegue colocar o subdomínio em uma pasta. Então, por exemplo, para cada cliente, a gente ficaria astrenstudio.com.br / cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4 e por aí em diante. E aí a gente tem a URL base, que seria, nesse caso aqui, seria astrenstudio.com.br. E o que vem depois dela não faz parte da URL base. Só que a pessoa que desenvolveu o código, ela está usando a URL fixa. E aí é onde que está o problema, porque a gente tem o astrenstudio.com.br e temos homologação.astrenstudio.com.br. E tanto em homologação está apontando para o domínio principal, porque está fixo a URL no código. Então, possivelmente, o problema que está acontecendo seja devido a isso. Eu não testei especificamente, porque aí eu vou passar para outra pessoa resolver esse problema, porque é relativamente mais de boa de fazer, e como entrou pessoas novas, a gente precisa que eles vivenciem esses elementos assim de correção, de problemas e tal, e aí eu vou dar atenção a um outro problema que eu preciso resolver, né? Então, basicamente, essa é um pouco da minha rotina na empresa que eu trabalho, que entender os problemas que são relatados e tentar solucionar eles. Ou eu mesmo soluciono, ou eu encaminho para alguma pessoa solucionar. Muitas vezes nossa parte do dia é leitura de documentação, entendimento de regra de negócio e desenvolvimento. Então, por exemplo, quando a gente recebe uma documentação, a gente vai lá, pega essa documentação e começa a ver quais são os campos, o que a gente precisa criar. Aí no nosso caso ali da empresa, temos tipos documentais, então a gente precisa criar os tipos documentais, precisamos criar as estruturas de dados, depois criar o workflow, né? Em alguns casos precisa ser feito ajuste, então vem uma documentação de ajuste e aí a gente faz a mudança, possivelmente em campos, regras de negócio e tudo mais. Então, assim, grande parte do meu trabalho na empresa que eu trabalho é isso. É você entender
o que está sendo solicitado é criar soluções ou ajustar para que as soluções fiquem adequadas ao que precisa e, em alguns casos, entender o porquê que está acontecendo um problema e ou solucionar ou encaminhar para alguém que possa solucionar o problema, né? Por exemplo, no caso, se fosse um problema que fosse inerente ao sistema, aí eu não seria eu que teria que resolver, eu passaria para a equipe de sustentação. Agora, é uma coisa que seria nos formulários ou no script externo que a gente fez, aí seria a gente que teria que resolver, né? Então, basicamente, um pouco do trabalho é esse. Mas assim, desculpa os vídeos estarem com tantos problemas, mas é aquele negócio, é a parte da minha vida, né, que eu tenho que lidar com esses problemas, essas situações e novas ideias para desenvolvimento e por aí vai. E no decorrer disso a gente tem as edições de vídeos, temos os jogos que a gente tem que desenvolver. Eu vou participar, possivelmente, já está quase acertado, de um evento. Eu vou pegar os detalhes das datas e tal e vou compartilhar aqui com vocês. Quem for de Belo Horizonte, dá aquela moral, né? Porque ajuda, né? Ajuda, né? Isso dá pra gente começar a pensar mais sobre essa questão, né? Como tinha muito tempo que eu não fazia uma palestra, eu não participava de um evento, voltar vai ser meio diferente, meio estranho, porque normalmente vamos dizer assim, eu não tô tão acostumado mais com isso, né? Subir no palco, falar, e dessa vez vai ser uma coisa bem diferente, que eu vou tentar levar meu filho comigo e vai ser a primeira vez que ele vai me ver no palco falando para outras pessoas sobre alguma coisa assim. Acho que ele nunca viu. A última palestra que eu fui, eu acho que ele devia estar com 2 anos, agora ele está com 7, ou seja, tem praticamente aí 5 anos que eu não piso em um palco para falar sobre desenvolvimento, sobre produção de conteúdo. Então eu acho que vai ser interessante. Mas é isso, agora estou no meu horário de almoço, deixei as coisas aqui pendentes, bora ali almoçar e depois tacar marcha aqui, porque enquanto eu estiver fazendo meu horário de almoço eu vou fazer algumas coisas minhas, né? Vou editar alguns vídeos e tal, e por aí vai. Então é isso, até daqui a pouco. É isso aí, galera, eu voltei aqui antes do meu horário de almoço acabar, porque eu queria mostrar pra vocês, já editei o vídeo, ele já está disponível. Então esse vídeo, se você estiver assistindo este, significa que você pode ter assistido esse ou perdeu ele. Se você perdeu, dá uma voltada aí no canal e dá uma clicada lá que você vai assistir. Então assim, tá funcionando, estamos gravando os vídeos, conseguindo editar com uma margenzinha aí, mas é aquele negócio, eu pensando na questão assim dos daily vlogs, porque às vezes muitas pessoas não assiste especificamente, né? Apenas quando chama atenção. E eu não tô fazendo aquele tipo de edição mirabolante e tal. Eu tô fazendo vamos dizer, o feijão com arroz, né? Eu tô gravando e editando, colocando uma musicazinha ali, tentando diminuir um pouco os ruídos, que essa câmera ela capta muito ruído. Então eu estou tirando à medida do possível, mas também vou gravar outros vídeos que vai sair no canal também. Só que os outros vídeos talvez não tenham uma frequência diária igual esses aqui estão tendo. Então é uma coisa que eu tenho que ver como que eu vou fazer, mas eu estou querendo gravar alguns outros vídeos, mostrar um pouco tanto dos projetos, de como eu organizo aqui meus estudos e minhas ideias e por aí vai, né? Então eu quero compartilhar isso com vocês e, claro, compartilhar também alguns outros conhecimentos um pouco mais técnicos. E se caso alguém quiser também falar um pouco sobre a rotina de criar conteúdo, porque aqui, basicamente a gente pode considerar o seguinte: eu tenho uma jornada quádrupla, né? Porque eu trabalho numa empresa, eu desenvolvo jogos, eu sou produtor de conteúdo e sou pai. Então 4 coisas aí que eu tenho que alinhar no meu dia. Nem sempre eu consigo fazer todas as coisas, né? Mas algumas delas eu consigo fazer. E nem sempre todas as coisas ficam tão boas, mas à medida que a gente consegue, né?
Então é isso, se vocês quiserem também, deem alguma sugestão de vídeos que vocês gostariam de ver, né, sobre esses aspectos aí, tanto do trabalho quanto das outras coisas, e deixe aqui embaixo nos comentários. Mas eu acredito que sim, hoje o dia rendeu, eu tenho bastante coisa para poder fazer aqui no trabalho, então agora eu vou voltar do almoço e focar aqui no trabalho, e aí agora eu deixo de lado as minhas coisas, e provavelmente, eu não sei se eu vou voltar com um vídeo, ou acho que se eu voltar vai ser um outro vídeo, porque eu acho que esse aqui já deve estar grande pra caramba, né? Foi muita coisa que eu falei aí sobre a rotina, sobre os trabalhos, sobre os estresses, sobre tudo, basicamente, e sobre esse ponto que eu estou levando em consideração, que na maioria das vezes a gente está fazendo um vídeo meio que focando aí um pouco nos problemas, mas é o que acontece, né? Então eu tô tentando ser verdadeiro com vocês, no sentido assim, de mostrar que nem tudo são flores, né? Às vezes elas murcham, então a gente tem que correr aí com essa ideia. Mas é isso. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para alguma coisa na sua vida, algum pensamento, alguma coisa positiva, né? Não quero que contribua com nada negativo. Se você tiver alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários, que isso ajuda pra caramba. E é claro, claro, dá aquela moral, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!